Olá, boa noite. Estamos aqui do PSM-ECOL, Presídio de Segurança Médica Colatina, onde estamos junto com os pessoas que estão dando uma palestra de direito aqui para nos explicar algumas coisas da lei, para que a gente possa entender e passar isso para o preso na linguagem nossa. Então, hoje nós vamos falar sobre prescrição. Prescrição é o prazo que a lei tem para punir alguém que comete um delito, um erro. Esse é um prazo, ou seja, se a pessoa cometeu um delito e a justiça não punir ele no prazo previsto na lei, a justiça perde o direito de punir essa pessoa. E a prescrição, ela atua na pena abstrata e concreta. A prescrição, ela atua em duas áreas, na pena concreta e abstrata. A prescrição atua na pena abstrata e concreta. De que forma isso acontece? A pena abstrata é aquela pena que está na lei. Pena abstrata é aquela que está na lei. E a concreta é aquela que o juiz condena a pessoa, quando ele é condenado. A condenação, no caso. Condenação. E nós temos também duas espécies de prescrição, que é a prescrição da pretensão punitiva punitiva, perdão. Prescrição da punição punitiva. Eu errei, escrevi errado aqui. Vou estar aqui para você não entender. Isso aqui mesmo. Prescrição da pretensão punitiva. Pretensão. A outra é a prescrição outra é a prescrição da pretensão executória. A punição pela pretensão punitiva, ela é conhecida também como PPP, que é a abreviação dessa punição. Essa punição, ela alcança a pena abstrata, ou a concreta. E ela pode ocorrer antes ou depois da sentença. No caso, ela pode ocorrer antes ou depois. Pode ocorrer antes ou depois da sentença. Mas só que ela tem que ser sempre depois do trânsito em julgado. Só que tem que ser sempre depois
do trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Ou seja, isso, trânsito em julgado seria um termo como quando termina tudo, você não tem mais direito a recurso ou direito a nada. O juiz te deu todas as respostas e você não tem mais direito a nada. Aí, no caso, seria o trânsito em julgado. Aí sim, depois desse trânsito em julgado, você tem direito a essa extinção da prescrição da pena, no caso. Propriamente dita abstrata. A APP possui 3 variações. APP, ela possui 3 variações. Que podem ser APP propriamente dita, que seria ela mesma no caso, APP, a pena abstrata no caso, dita ou abstrata, ela pode ser para frente ou posterior no caso, para frente ou posterior, atrás, posterior. Ela funciona depois da sentença. Depois da sentença. E temos também a para trás ou retroativa. Para trás. Ou seja, retroativa. Retroativa. Para trás dos marcos, no caso. Para trás dos marcos. Esses marcos, vou fazer um gráfico aqui do que seriam esses marcos. Temos aqui o início, que é o fato ocorrido, o crime em si, praticado. A justiça tem um prazo para poder oferecer uma denúncia, que seria o outro aqui. A justiça oferece a denúncia. Depois da denúncia, tem o recebimento da denúncia. Recebimento da denúncia. Depois disso, vou aumentar muito, senão não vai dar espaço. Temos a sentença condenatória. Sentença condenatória. Depois da sentença condenatória, nós temos a apelação. A gente vai entrar com recurso no caso. Apelação. Depois da apelação tem o acórdão, que o acórdão seria o que você estava falando mesmo? A condenação. Depois da apelação nós temos o acórdão. Acórdão, que é o julgamento do tribunal, quando o tribunal julga. Depois disso aí, tem o início do cumprimento da pena, quando você começa a pagar ela. Início do cumprimento da pena. E nesses marcos aqui, que funcionam dessa forma, fato, denúncia, recebimento da denúncia, sentença condenatória,
a apelação, o acórdão e o início do cumprimento da pena, nós temos os marcos interruptivos, que é onde interrompe a prescrição, que começa a contar dali de novo, que é, a primeira seria o início do fato, depois o marco interruptivo primeiro seria o recebimento da denúncia, que é aqui, depois temos a sentença condenatória, depois pula a apelação, não tem, e vamos lá para o acórdão. Depois do acórdão, o início do cumprimento da pena, que é o final, no caso aí, entre aspas, né, que o final só termina quando acaba. Temos uma observação para colocar aqui também, que no caso, se você tiver menos de 21 anos, e for maior de 70, você tem uma redução no seu prazo. Se você tiver menos de 21 anos e mais de 70, você tem uma redução. Você tem uma redução do prazo. Isso. Agora eu vou passar um pouco para o meu amigo aqui falar um pouco e está escrevendo. Pode continuar? Agora nós vamos falar aqui da PPE, que é a segunda forma da segunda espécie da prescrição, que é a PPE, que ela não ocorre, não, ela se inicia depois do trânsito em julgado. Ela se inicia depois do trânsito em julgado. Trânsito em julgado é aquele, no caso, é o apito final do jogo, ponto final do processo. E é a PP também, só que tem uns probleminhas com ela. A PPE, ela não corre durante o cumprimento da pena. Não corre durante o cumprimento da pena. Ou seja, enquanto você estiver preso, não vai ser contado esse tempo. Isso também leva em conta o sursis, que é a suspensão da pena, e o livramento condicional. Observação, sentença por crime antigo no curso nós temos uma outra observação aqui. A sentença por crime antigo no curso, enquanto a gente está em livramento condicional, ela permite que esse tempo seja contado na nossa pena. Se você sentença por outro crime, por um crime antigo, enquanto você estiver de livramento condicional, permite que o computo desse tempo, ou seja, permite que esse tempo seja contado para você enquanto você está em livramento condicional. Enquanto você estiver de livramento condicional, esse tempo é contado. A revogação, neste caso, ela é facultativa.
mas só a revogação, neste caso, é facultativa. Só que se o crime ocorrer durante a liberdade condicional, no seu caso, só que se o crime ocorrer durante o LC, livramento condicional, a pessoa perde o tempo que esteve no livramento condicional. Você perde o tempo que pagou de condicional. E ainda pode ter, e além de ter o seu livramento condicional revogado, além de ter o revogamento do seu livramento condicional. Do LC. Agora pode dar uma paradinha, tá? Aqui. Ok. Vou contar a história aqui vou dar um exemplo aqui. Um pequeno fatozinho aqui para a gente poder entender melhor. José, ele foi condenado. Ele foi condenado em 2000. Foi condenado em 2000. Ele recebeu uma pena de 2 anos. Ele recebeu uma pena de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Com a sentença dele transitada e julgada. Com a sentença transitada em julgado. Ou seja, o juiz apitou o final para ele, recebeu no caso o final. Só que a PPE dele ocorreria em 2004. A PPE dele, ou seja, a PPE dele ocorrerá, no caso, né, em 2004. Ocorrerá em 2004. Se ele estivesse solto. Se ele estiver solto. E em 2000, só que aconteceu um problema. Em 2003, José cometeu outro crime. Em 2003, José cometeu outro crime. E foi condenado. Essa segunda condenação dele, que configura a reincidência, que faz ele ser reincidente no caso, que ele voltou reincidente, que faz ele ser reincidente. Interrompe a prescrição dele.
a prescrição. Essa segunda condenação, além de interromper o prazo da PPE, do primeiro processo, além de interromper o prazo do primeiro processo, permite o aumento de 1/3 no prazo da prescricional. O prazo, no caso, para ela prescrever, vai aumentar em 1/3 o tempo que ela tinha para prescrever. Processo. Permite o aumento de 1/3 no prazo para prescrever o processo dele, para prescrever processo, o primeiro processo no caso, o primeiro processo. Primeiro do segundo processo, é isso? Do segundo crime. O primeiro é do segundo crime. Prescreveu o segundo, que é segundo crime. Segundo crime aqui. Temos uma observação aqui. O prazo da PPE começa a ocorrer, o prazo da PPE começa a correr a partir do trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado. Para a acusação. Porém, só tem um porém, ela só pode ser, a PPE só pode ser reconhecida, só pode ser reconhecida depois, pode ser reconhecida se houver trânsito em julgado para as duas partes. Em julgado para as duas partes. As duas partes.